Mais tranquilo, liguei para minha casa, no Rio. Teresa se emocionou ao ouvir minha voz. Consegui. Estou fora do inferno, falei. No Rio, também havia corrido o boato de minha morte. Uma emissora de rádio chegou a dar a notícia. Então liga para São Luís e tranquiliza a mamãe. Larguei as malas para um lado, pus um gravador, uma fita com os noturnos e me deitei na cama. A música de Chopin, com sua suave beleza, era naquele momento a única paz possível em minha vida. O telefonema tinha sido rápido, que meu dinheiro era curto. Teresa viria ao meu encontro o mais depressa possível para decidirmos o que fazer de nossas vidas. Eu lhe levei a notícia dos filhos e dos amigos. No Brasil, após tantos anos de autoritarismo e repressão, as pessoas entravam em desespero. Muitas delas entregando-se à bebida, às drogas ou ao misticismo. Era verdade também que a ditadura se desgastara muito, que o milagre econômico começara a fazer água e que as forças contrárias ao regime pareciam se ampliar. Essa era a visão do partido, disse eu, pouco confiante. Goulart também, como sobrevivente e testemunha do naufrágio das esquerdas no Chile, não tinha ânimo para ser otimista. Ao fim de alguns dias de conversas, discussões e ponderações, concluímos que devíamos ir para o Peru, já que essa era a vontade de nossos filhos. Embora não me agradasse deixar Buenos Aires para viver em Lima, considerei que era hora de fazer alguma coisa que agradasse a eles. Afinal de contas, também tinham pago um alto preço em consequência de minha opção ideológica. Paulo era surfista, o Peru tem uma tradição com surf, né? E eu queria ir para o Peru porque tinha toda uma coisa espiritual, Cusco, né? Em meados de dezembro, minha família chegou a Lima. Nosso dinheiro era curto. Hospedamos-nos todos num hotel e, sem muita dificuldade, alugamos um apartamento espaçoso. Eu havia vendido quase todos os objetos de arte que possuíamos. Quadros, desenhos, gravuras, esculturas, para comprar as passagens e trazer alguma grana com que enfrentamos as despesas iniciais. Por isso, nós mesmos pintamos o apartamento e improvisamos estantes e armários para as roupas e os livros. Mesa de jantar, cadeiras, poltronas, compramos de segunda mão. A televisão também, que, para azar nosso, depois de um mês, começou a inclinar as imagens até virá-las de cabeça para baixo. Diante disso, sugeri que nos acomodássemos nas poltronas com a cabeça no assento e os pés para o alto. Voltei ao sujeito que me vendeu o aparelho e concedi dele uma outra televisão que, sem demora, passou a apresentar estranhas peculiaridades, como, por exemplo, mudar o preto em branco e vice-versa. Assim, a transmissão dos Jogos da Copa de 74 foi para nós uma experiência especial. Era como se assistíssemos em negativo. Quando eu fui para o Peru, eu já estava muito diferente de quando eu me despedi do meu pai, que até ele ficou muito chocado, falou, nossa, a Luciana é outra pessoa. Mas essa outra pessoa ainda não andava com a Bíblia, mas já andava com manual de astrologia, eu fazia mapa astral, inclusive fiz o mapa astral do Darcy Ribeiro, lá em Lima, ele me pagou, tadinho, e eu nunca interpretei.
Todos haviam mudado muito, inclusive Teresa, que no desamparo em que ficara, buscava nas escolas de samba e no carnaval a alegria capaz de compensar o sofrimento e as decepções. Já chegou em Lima com uma passagem de volta para dali a um mês e pouco retornar ao Rio a fim de desfilar no Salgueiro. Em 1973, eu, Teresa, havia escrito juntamente com Maria Augusta e Joãozinho 30 o samba enredo Eneida, Amor e Fantasia, pelo Salgueiro, arrancando aplausos até o fim da sua exibição, levando o merecido estandarte de ouro da categoria e fazendo história ao colocar seus destaques sobre carros alegóricos. Eu não poderia ter escolhido uma cidade pior do que Lima para viver. Nada nela ajudava. Uma umidade permanente de quase 100% me dava a sensação desagradável de estar sempre encharcado. A disparidade de renda e a pobreza do país dividiram a sociedade em duas faixas apenas, a dos muito ricos e a dos muito pobres. Desse modo, fui automaticamente inserido na segunda categoria. O Peru, apesar de ter sido esse oásis de tranquilidade política, não havia perseguição, foi o lugar da infelicidade, da incompreensão para o Ferreira. Por essa época, duas cartas vieram aumentar meu desânimo. A primeira foi de Vianinha, dirigida a Teresa e a mim, despedindo-se de nós e da vida. A outra, de Léo Vitor, contendo uma autocrítica impiedosa, que era, na verdade, um pedido de socorro. Entendi isso e imediatamente escrevi-lhe uma resposta, afirmando que ele estava equivocado, pois era uma das melhores pessoas que conhecia e o amigo mais leal, mais generoso e mais solidário. Tinha pressa de que essa carta chegasse às suas mãos e a enviei para o endereço escrito no verso do envelope que me mandara. Semanas depois, recebo a notícia arrasadora. Léo se suicidara com um tiro no ouvido. Logo em seguida, a carta que ele mandara me chega de volta devolvida. Ele não a havia recebido. Morrera talvez pensando que eu não tinha dado importância ao seu apelo. Tratei de apurar o que ocorrera. O endereço que puseram no verso do envelope era um despiste para enganar a repressão, já que Léo continuava morando no mesmo apartamento onde me dera acolhida. Ainda hoje, a lembrança desse mal-entendido kafkiano me faz sangrar. Seu filho, Marquinhos, envolveu-se com um grupo de drogados e sumiu por vários dias, deixando Goulart desnorteado. Paulo, seu outro filho, convivendo com surfistas, não poderia escapar ao uso do LSD e da coca. Um dia, voltou para casa falando ininterruptamente e queixando-se de que sua cabeça estava oca. Houve uma crise familiar simultânea, né? Ou seja, eu parei inclusive de usar, né, queimar fumo e tal, e fiquei só, né, no espiritual. Mas, enquanto isso, o meu irmão Marcos ficou cada vez mais na droga, né? Peru, cocaína, Paulo também. E Paulo teve uma viagem LSD da qual ele diz não ter voltado, que ele caiu no buraco escuro e tal. Então, era uma situação familiar terrível, porque o Marcos totalmente envolvido com droga, mas ainda segurando uma onda e tal. Ele era meio heavy metal, um cara mais casca grossa nessa época. O Paulo em crise total, pirando, né, surtando mesmo, e eu recorrendo ao espiritual. Então, era uma família pesadíssima. E meu pai muito solitário, né? Porque através desses 3 quadros, ninguém tinha um diálogo verdadeiro com ele, né? Ninguém estava com lucidez para isso. Ele sempre resgata a alegria, sempre resgata a esperança dos assuntos, da matéria mais desesperançada, da tristeza. Debaixo desta árvore, sinto no rosto o calor de suas flores vermelhas, como se dentro de um relâmpago. Podiam ser de trapo essas flores, podia ser de pano esse clarão vegetal, que é a mesma a matéria da flor, da palavra e da alegria.
no coração do homem. Em junho de 74, eu deixava Lima, segui na frente sozinho para preparar o terreno e levar a família depois. Eu fui primeiro para a União Soviética, mas depois eu fui para o Chile. Cheguei no Chile em maio, aí em setembro derrubam o Allende. Daí, tá certo? Aí eu vou para o Peru não dá pé, aí eu vou para a Argentina, chegando, morre o Perón. O pessoal já dizia, não vem para cá, cara, porque era onde eu ia dar um desastre, um hecatombe. Entre março, abril de 73 e julho de 76, a Argentina viveu um processo fabuloso, quer dizer, de fim de uma ditadura militar, do general Lanusse, da eleição do Héctor Câmpora, a posse do Câmpora, que foi das festas populares mais emocionantes que eu vi na minha vida. Os anos 70, prévios à ditadura do general Videla e seus sócios, eram tempos de muita energia criativa. Eram tempos de uma criatividade realmente impressionante. Crisis, a revista que inventamos com um grupo de companheiros aí em Buenos Aires, era uma revista que tentava ampliar a concepção tradicional da cultura e que teve uma ressonância popular incrível. Era parte desse tempo que era também incrível, onde aconteciam coisas incríveis, todas ligadas a essa liberação da energia criativa. En Argentina se vivía una era de efervescencia política, una vasta multiplicidad de organizaciones de izquierda, el triunfo de Héctor Cámpora para la presidencia, la liberación de presos políticos, la proximidad con Cuba, fue de a poco moviendo a la derecha a concretar una de las dictaduras más sanguinarias de la región. Então foi um período muito de uma euforia democrática, né? Aí volta o Perón no dia 23 de junho, se não me engano, de 73, e aí a coisa começou a ficar mais tensa. Ainda no avião soube que Perón havia morrido. Ao deixar o aeroporto de Ezeiza, o homem que carregava minha bagagem falou consternado. El pueblo argentino está de duelo. O chofer de táxi achava que com Perón tinha sido toda a esperança. O país parou. Durante 4 dias, a televisão mostrava uma única imagem. O caixão mortuário onde jazia o corpo de Juan Domingos Perón. Assim que o país voltou a funcionar, saí em busca do pintor Luiz Felipe Noé, professor de estética da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade de Buenos Aires. Cuando se produjo la caída de Allende, aparecieron muchos brasileños acá. Y yo alojé a muchos en mi casa, entre ellos Tiago de Melo, y Goulart tal vez me lo presentó Tiago. Ele estava muito triste em todo esse período. Goulart parecia, para mim, a pessoa mais triste do mundo. Eu era de uma tristeza, assim, profunda. Quer dizer, era de uma melancolia muito digna, mas profundamente triste. Estava sofrendo muito o exílio, assim, atormentado, assim. Mas era um talento, uma dor de exílio, muito talentosa, com uma carga de força poética. A situação política na Argentina foi se radicalizando a cada dia. Todo mundo sabia que Isabelita não tinha nem autoridade nem competência para governar o país, ainda mais nas circunstâncias difíceis do processo político latino-americano de então. Ya para esa época, en la Argentina existía la AAA, que era una organización clandestina formada por
policías y miembros del ejército, pero que actuaban en forma, digamos, no legal, no bajo la responsabilidad directa del Estado, y que también provocaban con su prédica anticomunista un gigantesco dolor, una gran cantidad de atentados contra militantes políticos, contra movimientos sociales y contra las organizaciones culturales que más tenían ímpetu para mostrar sus ideas de cambiar la realidad social y cultural de Argentina y de Latinoamérica. Y eso poco a poco desemboca en que directamente las fuerzas militares tomen el poder en el año 76. O capelão do contingente do Exército Argentino, sediado em Buenos Aires, afirmou, numa solenidade militar, que só mereciam ter sua vida respeitada os homens que se mantinham fiéis a Deus, e não aqueles que haviam entregue a alma ao diabo. Quando vem o golpe de Estado, na verdade, era o Estado assumindo a tarefa dos paramilitares diante. Aí era impossível ficar na Argentina. A 3 quarteirões da minha casa, eu lembro que um dia, às 3 horas da manhã, menos, 1 hora, 1 e pouco da manhã, houve uma explosão de uma brutalidade de sacudir janela lá do nosso apartamento. Aí no dia seguinte, logo cedo, a gente ficou sabendo. O general chileno Prats, que foi ministro do presidente Allende, tinha sido explodido com a mulher, com uma violência tão grande que o capô do carro dele foi parar incrustado dentro da sala do 4º andar do edifício em frente. Hay muchas películas en la película. El drama de Goulart no es solamente político, sino también personal. Dos momentos mais dolorosos que eu vivi foi quando meu filho desapareceu, porque, veja bem, nós estávamos brincando com uma bola na sala, a porta da sala estava aberta, aí a bola desceu pela escada, aí ele foi apanhar e a bola não voltou mais. Aí eu fiquei esperando, aí não voltou mais. Aí eu resolvi descer, cheguei lá embaixo, não tinha ninguém, ele tinha sumido. Aí eu voltei para cá, bom, ele vai voltar, né? Aí voltei para cá, fiquei, bom, ele não vinha. Aí anoiteceu, ele não vinha. Aí eu saí atrás, mas eu vou para onde? Em que direção eu vou andar? Eu não sei. Então eu saí andando louco, sem rumo. Aí de repente eu vi, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a chorar. A soluçai, um dos momentos mais terríveis que eu vivi foi isso. No limite do desespero, mal dormido, decidi-me no outro dia a sair à procura dele. Devia estar vagando pelas ruas, dormindo debaixo de alguma marquise. Tomei uma direção qualquer e caminhei, por quadras e quadras, espiando cada canto de porta, cada praça, cada esquina. Exausto, tomei um táxi e pedi ao motorista que fosse bem devagar. A certa altura, assaltou-me uma dúvida terrível. E se caminho na direção oposta ao lugar onde ele está? Essa reflexão me atingiu como um soco. Em qualquer direção que eu vá, posso estar me afastando dele. A cidade de Buenos Aires era agora um vasto labirinto kafkiano. Uma sensação de impotência me fez voltar para casa arrasado, vencido. Ela falou assim, escuta aqui, eu conheço uma vidente, Dona Aide, que localizou
o filho de um amigo meu que tinha desaparecido. Então, vamos falar com ela. Então eu vou te dar o telefone dela, eu vou falar com ela, dizer que você vai ligar e tal, aí me deu o telefone dela. Aí eu liguei para ela. Dona Aide, eu sou o Ferreira Goulart, brasileiro, amigo da fulana que falou com a senhora e cujo filho, meu filho, desapareceu. Eu falei, como é que é o nome dele? Eu falei, Paulo Aragão Ferreira. Aí a voz dela mudou. Ele deve estar inconsciente. Espera aí. Eu não posso dizer onde ele está ainda. Su hijo está vivo, pero sufre de una especie de amnesia. Él va a aparecer. Contacte a la Embajada de Brasil. No dia seguinte, sábado pela manhã, minha cunhada, Bali, que residia em meu apartamento no Rio, telefona-me. Chegara naquele endereço uma mensagem do Ministério das Relações Exteriores informando que Paulo estava detido na polícia de Buenos Aires. Desliguei o telefone, animado, e dei a notícia a Teresa. Já anoitecera quando cruzamos Buenos Aires num táxi de volta à nossa casa. Quantos dias faz que você não come, meu filho? Desde que me prenderam. E quando te prenderam? Na mesma noite que fugi de casa. É muito tempo sem comer. Por isso está tão magro. Por que se negou a comer? Achava que eles sabiam o que era seu filho e iam pôr alguma droga na comida para eu denunciar você. Acordei com alguém me sacudindo. Paulo quer fugir de novo. Onde está ele? Na sala. Paulo, agitado, tentava abrir a porta do apartamento, enquanto Luciana o invectivava com palavras bíblicas no propósito de dissuadi-lo. Eu havia trancado a chave às duas portas de saída do apartamento, a social e a de serviço. Abre a porta, pai. Nada disso. Não vou deixar você voltar para a rua nesse estado. Me dá a chave. Não dou. Se voltar para a rua, vai terminar morrendo. Ele correu na direção do janelão da sala. O apartamento era no 5º andar. Morreria se despencasse da sacada. Joguei-me sobre ele. As outras pessoas acompanhavam tudo aquilo assustadas. Acho que ele vai tentar descer pela janela do quarto, disse eu alarmado, pouco depois de ouvir o barulho de vidro se quebrando. Enquanto isso, Marquinhos, com um grampo, abriu a porta do quarto e eu pude entrar. Deparei com Paulo sobre um monte de vidros quebrados, tentando cortar com uma faca a madeira da persiana. Quando me viu, deteve-se e ficou me olhando com a faca na mão. Aproximei-me dele. Me dá essa faca, filho. Vai embora daqui. Me dá essa faca, disse eu, aproximando-me ainda mais dele. Ficamos nos olhando um tempo. Toma, disse ele, entregando-me a faca. Neste instante, Teresa me chama do corredor. A ambulância chegou. Os enfermeiros estão subindo. Mas os enfermeiros, ao verem o quadro, se assustaram. Esperamos lá embaixo, o senhor traz ele. Não contava com aquilo, mas me dispus a levá-lo. Não tinha alternativa. Só peço que me esperem junto à porta do prédio. Segredei a um dos enfermeiros. Sei que ele vai tentar fugir. Foi o que aconteceu. Quando o portão se abriu, Paulo tratou de escapar. Abracei-o pela cintura e o arrastei até a ambulância, sob as vistas dos enfermeiros, que nada faziam. Consegui colocá-lo na parte traseira da ambulância, apesar da resistência que ele oferecia, pressionando o tórax com os joelhos. No posto de saúde, deram-lhe uma injeção e ele adormeceu. Dias depois, quando já havia saído do surto, comentou comigo. E aqueles enfermeiros, hein, pai? Ficaram vendo você me arrastar para a ambulância e não ajudaram. Nos últimos meses, ele parecia tranquilo e disposto a aceitar o tratamento. Nada fazia supor que ainda tivesse a intenção de fugir do hospital. A essa altura, Teresa se mostrara arrasada diante do quadro familiar. Além do problema do Paulo, agravara-se a situação de Marcos, que se envolvera com drogas. Luciana praticamente trocara a família pela comunidade religiosa a que se juntara.
Como as tentativas de localizar Paulo foram infrutíferas e os dias se passassem sem qualquer sinal dele, decidi telefonar para a dona Aide, a vidente. Ela me pediu que fosse à sua casa levando alguma roupa íntima de Paulo. Desta vez, disse-me ela, a coisa é mais complicada. Não dá para ser por telefone. Ela morava numa casa modesta, numa área pobre, não longe do centro de Buenos Aires. Sufro los tormentos de los otros, pero ¿qué hacer? En la misión que Dios me confió, ayudar a los afligidos. Su hijo no va a volver por aquí. Él está alejándose de usted, caminando por un paisaje muy verde y en dirección al norte. Não vou mais ver meu filho? No tan pronto. Va a verlo más tarde. Por ahora debe preocuparse por su otro hijo. Usted tiene otro hijo, ¿verdad? Tenho, Marcos. Así es. Él también está corriendo peligro. Puede entrar por un mal camino. Não duvidava do que a ideia dizia. Era uma paranormal. Acertar em cheio afirmar, da vez anterior, que a Embaixada do Brasil sabia de Paulo. Por isso, já que tinha uma adivinha a meu alcance, resolvi perguntar-lhe quanto tempo ainda duraria a ditadura no Brasil. Ela não se ligava em política, não estava a par do que se passava na Argentina, nem muito menos fora de lá. Veo militares gobernando en su país, pero eso va a acabar en breve y es uno de ellos al que va a provocar el cambio. Quando vou poder voltar? En poco más de un año, usted estará de vuelta. En menos de 2, reunido casi toda su familia en Brasil. Já ia para mais de 2 meses sem notícia de Paulo. Do Rio, Tereza me telefona para me informar que internaram Marcos intoxicado com drogas. Tinha ido para o sítio da tia em Morro Azul e lá, em companhia de uns amigos, tomou chá de cogumelo, um cogumelo nascido de bosta de boi, e entrou em delírio. Enquanto isso, a situação na Argentina piorava com a radicalização de parte a parte. À minha volta, pessoas conhecidas desaparecem. Há patrulhas armadas por toda parte. Se volto de algum encontro altas horas da noite, sou posto de mãos na parede, apalpado e sob a mira de pistola, obrigado a mostrar os documentos. Para aumentar a preocupação, surgiram rumores de que exilados brasileiros estavam sendo sequestrados em Buenos Aires e levados para o Brasil com a ajuda da polícia argentina. Então, nessa situação, eu falei, bom, eu vou escrever a última coisa de minha vida. Enquanto é tempo, eu vou dizer o que me resta dizer. O poema final. Esse poema não exprime a dor do exílio, sabe? Quer dizer, esse poema é a superação do exílio. E se eu estou escrevendo, criando uma alegria a partir de uma coisa sofrida, a pessoa que lê percebe que é isso, mas também não sofre, porque não é ela, está entendendo? Ela só vê a beleza que está transfigurada pela poesia. Tá entendendo? O Fernando Pessoa não diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que libera a essência. É isso mesmo. E como é que eu escrevo o resto do poema e na dor que ele escreve, os que leem sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem? É isso. O nego criou uma lenda aí de que o poeta sofre e tal. O cara sofre como todo mundo sofre. Agora, quando ele escreve, é para ser feliz.
né? E eu queria ir para o Peru porque tinha toda uma coisa espiritual, Cusco, né? Em meados de dezembro, minha família chegou a Lima. Nosso dinheiro era curto. Hospedamos-nos todos num hotel e, sem muita dificuldade, alugamos um apartamento espaçoso. Eu havia vendido quase todos os objetos de arte que possuíamos. Quadros, desenhos, gravuras, esculturas, para comprar as passagens e trazer alguma grana com que enfrentamos as despesas iniciais. Por isso, nós mesmos pintamos o apartamento e improvisamos estantes e armários para as roupas e os livros. Mesa de jantar, cadeiras, poltronas, compramos de segunda mão. A televisão também, que, para azar nosso, depois de um mês, começou a inclinar as imagens até virá-las de cabeça para baixo. Diante disso, sugeri que nos acomodássemos nas poltronas com a cabeça no assento e os pés para o alto. Voltei ao sujeito que me vendeu o aparelho e concedi dele uma outra televisão que, sem demora, passou a apresentar estranhas peculiaridades, como, por exemplo, mudar o preto em branco e vice-versa. No Brasil, após tantos anos de autoritarismo e repressão, as pessoas entravam em desespero. Muitas delas entregando-se à bebida, às drogas ou ao misticismo. Era verdade também que a ditadura se desgastara muito, que o milagre econômico começara a fazer água e que as forças contrárias ao regime pareciam se ampliar. Essa era a visão do partido, disse eu, pouco confiante. Goulart também, como sobrevivente e testemunha do naufrágio das esquerdas no Chile, não tinha ânimo para ser otimista. Ao fim de alguns dias de conversas, discussões e ponderações, concluímos que devíamos ir para o Peru, já que essa era a vontade de nossos filhos. Embora não me agradasse deixar Buenos Aires para viver em Lima, considerei que era hora de fazer alguma coisa que agradasse a eles. Afinal de contas, também tinham pago um alto preço em consequência de minha opção ideológica. Mais tranquilo, liguei para minha casa, no Rio. Teresa se emocionou ao ouvir minha voz. Consegui. Estou fora do inferno, falei. No Rio, também havia corrido o boato de minha morte. Uma emissora de rádio chegou a dar a notícia. Então liga para São Luís e tranquiliza a mamãe. Larguei as malas para um lado, pus um gravador, uma fita com os noturnos e me deitei na cama. A música de Chopin, com sua suave beleza, era naquele momento a única paz possível em minha vida. O telefonema tinha sido rápido, que meu dinheiro era curto. Teresa viria ao meu encontro o mais depressa possível, para decidirmos o que fazer de nossas vidas. Eu lhe levei a notícia dos filhos e dos amigos. Ferreira Goulart. Paulo era surfista, o Peru tem uma tradição com surf, né? Assim, a transmissão dos Jogos da Copa de 74 foi para nós uma experiência especial. Era como se assistíssemos em negativo.
quando eu fui para o Peru, eu já estava muito diferente de quando eu me despedi do meu pai, que até ele ficou muito chocado, falou, nossa, Luciano é outra pessoa. Mas essa outra pessoa ainda não andava com a Bíblia, mas já andava com manual de astrologia, eu fazia mapa astral, inclusive fiz o mapa astral do Darcy Ribeiro, lá em Lima, ele me pagou, tadinho, e eu nunca interpretei. Todos haviam mudado muito, inclusive Teresa, que no desamparo em que ficara, buscava nas escolas de samba e no carnaval a alegria capaz de compensar o sofrimento e as decepções. Já chegou em Lima com uma passagem de volta para dali a um mês e pouco retornar ao Rio a fim de desfilar no Salgueiro. Em 1973, eu, Teresa, havia escrito juntamente com Maria Augusta e Joãozinho 30 o samba enredo Eneida, Amor e